De volta, 11 horas e 26 minutos. Estúdio News é o imediatismo do rádio na sua TV. Você participe com a gente, hein? Manda a sua mensagem. Cadê aqui? O Facebook também à disposição. facebook.com/tvplanweb e também no nosso WhatsApp, que é o 99747-5270. Deixa eu dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começando sempre pelas damas. É uma regra aqui do Estúdio News. A Nancy é porta-voz da rede. Nosso tema hoje é política. O atual momento, esse momento, eu diria, conturbado, né, que o nosso Brasil está vivendo. Nancy, seja bem-vinda. É uma honra, viu, recebê-la aqui no Estúdio News. Obrigada. Prazer também poder estar aqui e a gente poder trocar umas ideias a respeito das questões políticas atuais. Muito bem. O Fabiano Costa Teixeira, o professor Fabiano, né, ele foi eleito agora presidente do PSDB no último dia 9, né? Há 2 semanas aproximadamente, presidente do PSDB. Bom dia, Fabiano, seja bem-vindo, viu? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. E bom dia, professora Nancy. Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje com vocês, é sempre uma alegria muito grande poder participar, principalmente ao lado da professora Nancy, com quem nós caminhamos aí já há mais de um ano juntos, com quem a gente tem um trabalho muito interessante sendo feito pela cidade, uma relação de muito respeito, muita democracia, e é realmente uma alegria estar junto com a professora Nancy aqui hoje. E o tema hoje promete, né? Deixa eu brindar aqui a presença de vocês, por favor. Vamos lá. Opa! Muito obrigado pela presença. Gente, bom, eu queria começar por um outro tema, mas antes de mais nada eu queria a opinião de vocês do que aconteceu ontem, antes de mais nada. Já adiantando o assunto, o que aconteceu ontem em Brasília, as manifestações, elas são legítimas, mas eu acho que ela perde um pouco o sentido quando nós nos deparamos ontem com as imagens, aquela quebradeira toda que aconteceu lá. Aquilo, pelo menos no meu modo de pensar, não nos representa. Qual que é a opinião de vocês? Eu penso que toda atitude de violência e de desrespeito ao patrimônio, ela foge do objetivo, né, que as pessoas têm e a liberdade que têm de expor sua opinião. Eu acho que isso mancha, né, a ideia principal, né, que é de expor, de usar, né, o seu direito de colocar sua opinião. E você, Fabiano? Concordo com a professora Nancy. Eu acho que realmente as manifestações são legítimas, são aí garantidas pela democracia, né? Só que a partir do momento que você parte para a violência e parte para a destruição da coisa pública, esse desrespeito com a coisa pública, na verdade, filosoficamente, nos leva até outros problemas, né? Quando a gente vê problema de corrupção, problemas que a gente está vendo, são problemas também de desrespeito com a coisa pública. Então, eu acho que é a maneira extremamente errada de protestar, de falar que não está satisfeito, de tentar exigir coisas diferentes. Então, acho que é um caminho que nós devemos, como sociedade, sempre condenar qualquer atitude de violência, qualquer atitude de destruição. Muito bem, lembrando que nós estamos também na TV Plano, canal 47 e 51.1 em HD. Bom, a delação, né, do Joesley, dos irmãos Batista, trouxe à tona aí falas, né, de grandes medalhões da nossa política, principalmente o Aécio Neves, que é do PSDB. Como que você recebeu isso? Aquela fala, as gravações e até mesmo a prisão, né, da Andréa Neves dentro de toda a investigação que está acontecendo? Realmente todo o nosso grupo do PSDB foi surpreendido com aquela notícia, né? Obviamente não era algo que nós esperávamos, era algo que realmente é uma notícia que abala a estrutura política, abala, obviamente, o nosso cenário que nós temos hoje. É um senador da República, era um presidente de partido, foi substituído interinamente aí pelo seu sucessor. E, obviamente, nós temos uma postura, que é a postura do quê? A justiça tem que ser feita, tem que ser cumprida, seja quem for. Tem um ditado popular aí que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, nós defendemos essa postura. Nós acreditamos que o quê?
tem que ser feita a investigação minuciosa, aprofundada, principalmente imparcial, para que isso realmente seja apurado, possa ser investigado e, se for o caso, denunciado e julgado, que é o trâmite que nós esperamos. E nós, como grupo político, nós apoiamos que toda a atitude, toda a ação que busca a lei, que busca a justiça, tem que ser, sim, por nós apoiada, independente de quem seja. E aí, professora Nancy, falando da rede, a rede até então não foi citada, até é um partido novo ainda, né? Tem como seu grande líder a Marina Silva, né, que deve ser candidata nas próximas eleições, possivelmente, acredito eu, né? Aqui em Poços existe a coligação, né? O vice-prefeito Flávio Faria da Rede, o prefeito Sérgio Azevedo do PSDB, mas isso em nível nacional não existe, né? Não existe esse contato, pelo menos eu acredito, entre o PSDB e a Rede até então, né? Falando do Brasil e depois falando aqui de Poços de Caldas, interfere de que maneira no trabalho aqui? Olha, nós acreditamos na Rede, temos a mesma postura que o Fabiano falou conosco aqui. Nós acreditamos que tem que haver justiça, né? Acho que a grande luta de todos nós, não falo nem como representante de partido político, Sim. falo como cidadã, é que as coisas sejam justas. Toda pessoa que comete uma infração, que comete uma infração ainda grave como as que a gente está ouvindo, essa situação tem que ser investigada, né? E punido, né? Quem estiver errado, né? E assuma suas responsabilidades. Que pague por isso. Acho que isso só reforça a questão da importância do cidadão, né? E a importância do agente público, do agente político. As nossas ações, as nossas atitudes, elas têm que ser pensadas e repensadas. Enquanto cidadã, eu fico muito triste, triste de ver o nosso país nessa situação. Mas acredito também que determinadas coisas são necessárias. Eu espero que tudo seja investigado, tudo seja apurado, tudo. Inclusive os delatores também, né? Porque também estão envolvidos em crime de corrupção. Aliás, né? O fato deles estarem morando hoje fora do país, estou falando da JBS no caso, realmente, né? É pisar demais o brasileiro, não é não? A gente, como cidadão, fica indignado. Pelo amor de Deus. A gente fica indignado. Quando a gente liga a TV e vê a polícia aí agindo, né, tomando as atitudes sérias, buscando, lutando contra a questão do narcotráfico, né? A gente vê uma luta aí, a gente vê essas pessoas saindo do país num jatinho especial, com a sua família, como se nada tivesse acontecido, né? Ainda discutindo como que vão pagar essa multa. E ontem, né? É muito triste isso. Ontem a lancha de 10 milhões de dólares foi entregue para eles lá também, vocês viram isso? Uhum. Uma lancha de 10 milhões, não pode ficar sem a lancha nos Estados Unidos, gente, que é isso, né? Não dá para viver assim, né? É tapa na cara da população, não, Fabiano? Acho que tudo que nós estamos vendo, né, tem sido muito difícil de engolir. Eu espero, né, que a justiça seja feita, mas seja feita para todos. Todos os que estiverem envolvidos paguem o preço. Acho que agora é hora do país, assim, da gente enxergar esse país, sabe? Olhar com um olhar mais crítico, olhar sem partidarismo, sabe? Nós estamos vivendo um momento muito sério para esse país. De certa forma, Fabiano, você acredita que isso possa interferir? Quando eu digo interferir, na questão da consciência do cidadão no ano que vem, não sei se nós teremos eleições diretas ou indiretas, ou se tudo vai acontecer dentro da data normal, mesmo em outubro do ano que vem. Você pensa que a população ano que vem pode tentar mudar esse cenário? Porque nós temos hoje muitos medalhões na política ainda, possíveis candidatos. Tivemos aí grandes surpresas, até mesmo nas eleições municipais. Calil em BH, João Dória em São Paulo. Aqui o Sérgio também, uma figura nova, né, assumindo o comando do município. Pensa que, em termos de Brasil, também poderemos ter um nome, uma pessoa neutra ali? Eu creio que sim. Eu creio que a população, ela não aguenta mais o que está acontecendo. Isso já não é de hoje, né? A população já está farta do cenário político que se configurou. Só que a hora que nós observamos essa delação, envolvimento do Joesley Batista, você vê que o Joesley Batista, ele está enrolado com Lula,
com Dilma, com Temer e agora nessa gravação que ele aparece com Aécio. Ou seja, ele está praticamente infiltrado nesses grupos. Em todos os grupos. Então, a hora que você observa isso, você vê que o nosso problema, ele é um problema sistêmico. Às vezes eu fico até com medo, eu costumo falar isso, às vezes eu tenho medo de, sei lá, e tirar os 513 deputados e colocar 513 novos e continuar do mesmo jeito. Porque nós temos um problema sistêmico. Enquanto nós não tivermos uma forma que faça de verdade que a pessoa tenha medo de roubar, falando português claro, isso não vai mudar. Porque você vê, a pessoa vai lá e rouba milhões. Ela agora está sendo investigada, está sendo condenada. Esses dias atrás passou uma reportagem mostrando as pessoas que estão condenadas dentro da cadeia domiciliar, dentro da sua casa, que são mansões compradas com dinheiro do povo, onde a pessoa vai ficar ali presa durante, sei lá, 2 anos, 3 anos, com piscina, sauna, academia. Isso sinceramente, debochar da cara do povo. Eles até devolvem parte do dinheiro, né? Mas, a hora que você vê aquilo, você está vendo que mesmo sendo preso, aí entre aspas, a pessoa, o crime para ele foi um bom negócio. Então, enquanto não tivermos uma mudança sistêmica, isso envolve o quê? Envolve reforma política para mudar o processo com o qual a pessoa chega ao poder nesses cargos aí de grande visibilidade, do primeiro escalão aí da nossa república. Enquanto isso não mudar, isso infelizmente tende a continuar acontecendo. E é preciso mudar também o quê? A lei, a forma que isso é punida. Agora você vê o Joesley Batista, ele praticamente se envolveu com todo mundo, entrou na festa com todo mundo, encheu os cofres da empresa dele de dinheiro. Sim. A hora que a batata esquentou, ele foi, e falando português claro, dedou todo mundo, pegou o jato particular dele, que é um dos jatos mais caros do mundo, foi embora para os Estados Unidos, levou a lancha dele e deixou o circo pegando fogo aqui, literalmente. Onde todo o poderio financeiro dele, 70% do poderio financeiro dele está hoje nos Estados Unidos. Né? Sim. Então, se você for ver, para ele, o crime compensou. Compensou. Falando de uma forma assim bem direta, para Joesley Batista, o crime compensou. Olha só, sob pressão, Michel Temer está na Folha agora, recua, né, revogando o decreto de Forças Armadas em Brasília. Né? Foi acertada, professor Nancy, essa atitude dele? Com certeza, né? Foi absurda essa atitude dele, né? Foi absurda. Já começa a ver o desrespeito, a questão democrática, a questão do direito. Né? O país numa turbulência enorme. A gente assiste a TV e vê as pessoas que nos representam lá numa calma, como se nada tivesse acontecendo. Ninguém toma uma atitude, né, mais séria. É terrível, sabe? Sempre sobra para a população. A gente vê hoje acontecendo no Rio de Janeiro a mesma coisa, né? Aumento nos descontos dos servidores públicos, quer dizer, todo mundo rouba e nós é que pagamos o preço disso. E completando também o que o Fabiano falou, eu penso que uma das coisas importantes que a gente precisa é a questão da educação. A questão da corrupção, infelizmente, no país, em outros países, não é uma coisa só do Brasil, é uma questão de educação e uma questão cultural. Enquanto a gente não mudar nossa maneira de ver, de enxergar as coisas, nossa maneira de agir, né? Enquanto a gente achar que é importante é levar vantagem, que enquanto a gente estiver furando fila, enquanto a gente achar que enganar as pessoas é sinal de esperteza, nós vamos continuar tão corruptos quanto os outros, a gente julga hoje. Temos muito a avançar ainda. Temos muito. Eu, como educadora, acredito que o caminho é a educação. Sabe? É fato. Acho que a educação, nós temos que educar, e nós temos que educar na escola, isso nós temos que educar na família, nós temos que educar nas igrejas. Nós precisamos trabalhar com o povo, porque um povo educado, um povo sensível às questões sociais, é um povo que vai pensar muito antes e vai valorizar o seu voto. Foi publicado agora pela manhã também na Folha, Fernando Henrique Cardoso, né, do PSDB, Lula, né, do Partido dos Trabalhadores, juntamente com José Sarney, articulando, né, uma sucessão. Todos eles são ex-presidentes, né, da República, conversando, tentando aí buscar um consenso na formação de um novo governo. Essa união entre esses três políticos, medalhões também,
ela é benéfica ou ela é maléfica para o nosso país? Essas conversas de bastidores. Meio arrepiante, né? Eu confesso que eu senti a mesma coisa quando noticiei hoje pela manhã isso aqui. Até comentei com o Chico. Gente, poder é uma coisa que quando a pessoa depois ela toma posse, é difícil ela querer largar. Existe muita coisa, eu acredito assim que existe muita coisa ainda que vai vir à tona. Eu acredito que tem muita coisa ainda debaixo disso tudo, sabe, que a gente ainda vai saber ou talvez não, né? Eu não sei, acho que esse é o momento para a gente começar a pensar, sabe? Pensar muito. A gente precisa ficar com os olhos, os ouvidos muito alerta para tudo que está acontecendo. E tomar muito zelo para a gente não ser usado, sabe? Porque do mesmo jeito que existe uma verdade, existem as verdades que são implantadas também, né? Cada um enxerga as coisas de acordo com o seu olhar, de acordo com os seus interesses. Então, hoje eu penso que nós temos que estar acima desses interesses. Nós somos cidadãos, né? Nós somos pessoas que trabalham, né? Se eu tenho hoje uma casa, as custas do meu trabalho, do meu marido, eu na escola, ele como motorista de ônibus. Então a gente sabe o preço das coisas, a gente sabe, pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Então, como é a grande população, né? Como todos nós que estamos aqui. Claro. Nós lutamos, nós trabalhamos, tudo que vem para nós é fruto de luta, né? E a gente tem que estar com esse olhar, sabe, muito atento. A gente tem que estar lendo as informações nas entrelinhas também, porque existe essa corrupção, ela não está só no setor político. De maneira nenhuma. Tá? Então a gente tem que ver com atenção a mídia. Até mesmo ver na imprensa. Com atenção as informações que nos chegam, sabe? Não se prender a uma emissora só de TV, não se prender a uma emissora só de rádio. Aliás, isso tem ficado claro nos últimos tempos. Exato. Né? Cada uma seguindo uma linha editorial ali, né? Digamos assim. Isso. E essa articulação, professor Fabiano, entre esses 3 medalhões aqui, FHC, Lula e José Sarney. Claro que eles têm um poderio grande, têm realmente, né, acesso a quase todos os políticos. Você vê com bons olhos isso? Em primeiro lugar, eu concordo com o que a professora Nancy falou. Acho que a população realmente tem que ficar de olhos abertos a tudo que está acontecendo. Obviamente, a gente nunca pode ser contra o diálogo. Eu acho que o diálogo ele é fundamental. Porém, nós temos que saber até que ponto é diálogo e a partir de que ponto esse diálogo começa a ser outro tipo de objetivo, né? Realmente, nós passamos hoje por uma crise política muito grande. E essa crise política, ela afeta a economia, que ela afeta, obviamente, a nossa vida. E nós precisamos sair dessa crise política. Então, eu acho que o diálogo também, obviamente, ele tem que acontecer. No entanto, é um diálogo que deve ser conduzido sempre pensando no quê? Qual é o caminho que nós temos que tomar para realmente colocar a proa aí da nossa política para um caminho melhor. E isso a gente não sabe se está acontecendo, né? Então, eu me sinto numa situação complicada em fazer um julgamento porque eu não sei qual é o conteúdo do diálogo deles. Então, a gente espera que seja um diálogo com intenção de realmente nos ajudar e não de ajudar o grupo político que está lá, porque o medo que eu tenho hoje é de que tenha acontecido o quê? Como a casa caiu para todo mundo, que essa turma se junte para tentar salvar a todos. Aí quando falo salvar a todos, é salvar a eles. E nós, na verdade, hoje precisamos sim de uma alternativa para salvar a todos, mas salvar a todos, inclusive nós, né? Salvar o país. Salvar o país. É insustentável hoje a permanência do presidente Michel Temer? Ele está numa situação realmente complicada. Eu acho que essas investigações vão avançar e nós temos que, obviamente, ter muita cautela nesse momento. Eu acho que é uma cautela que nos leva a sempre reforçar que a nossa Constituição tem que ser seguida. Então, eu acho que qualquer caminho que for tomado, desde que seja cumprida a nossa Constituição, eu acho que é um caminho que nos leva aí para uma solução que não será a melhor de todas, porque a melhor de todas seria nada disso estar acontecendo.
mas talvez para uma solução que não seja também a pior de todas. Então a gente está hoje, o que para nós é bom nesse momento é que não seja tomada uma atitude que seja a pior delas. Para a gente entender a gravidade que nós estamos, né? Para a gente hoje o que é bom é algo que não seja o pior. A pior delas seria o Temer continuar ou o Temer sair? A pior delas seria a gente não cumprir a nossa Constituição. Não cumprir a Constituição. A pior delas hoje é não cumprir a nossa Constituição. A partir do momento que a gente não cumpre a Constituição, nós temos já um Estado desmontado. Que aí eu acho que realmente é a pior situação. E aí, professora Nancy? Fico muito preocupada. Acho que nós estamos numa situação muito difícil, né? Quem sai e quem fica no lugar também nos preocupa. Eleição, né? Indireta ou eleições diretas? Constituição sendo respeitada. Constituição acima de tudo. Constituição acima de tudo. Senão a gente perde tudo. Né? A gente já está numa situação muito difícil. Acho que a Constituição tem que ser respeitada, seguir os trâmites legais, é o que existe hoje. A gente não aprovar coisa de emenda para resolver problemas pessoais, particulares, mas seguir a Constituição. Ela serviu para nós até hoje, não é? Por que não seguir? Caminhamos até aqui assim? Caminhamos até aqui assim, foi assim que aconteceu. Tudo que tem acontecido, né? Não é destituição do primeiro presidente, já aconteceu com outros. Então, que siga-se a Constituição como sempre seguiu. Estamos vivendo um momento muito difícil? Estamos, sim. Um momento muito triste, até vergonhoso para nós. E como que fica? Porque no dia 6 de junho nós teremos a votação da cassação da chapa Dilma e Temer. Dilma já saiu do cenário, Temer continua. E se a chapa for cassada, passaríamos em cima da Constituição? Estaríamos passando em cima da Constituição, caso aconteça a cassação da chapa por um todo? Não, não estaríamos passando, nós teríamos que seguir o que a Constituição determina. A Constituição determina isso também. A Constituição determina. Depois, o que viria? Né? É preocupante? mas nós temos que seguir. Porque a gente tem que lembrar uma coisa: todas as pessoas que estão lá, fomos nós que colocamos. São nossos representantes. Sim. Legitimamente eles chegaram lá. Todos. Desde Dilma a Temer. Né? Temer é o vice de Dilma. Sim. Então, ele foi votado também. Foi votado, foi eleito, não foi a primeira vez. Né? Já é o segundo mandato que Dilma e Temer. Então nós temos que respeitar. Né? Já aconteceu uma vez, é necessário que aconteça de novo, vamos pagar o preço, né? Mas nós temos que respeitar e temos que repensar as nossas ações. Fomos nós que escolhemos o presidente da Câmara, fomos nós que escolhemos o presidente do Senado, fomos nós que escolhemos todos esses políticos que aí estão. Né? Nós é que temos que rever. O que acontece? Quando as coisas ficam feias, né? Como qualquer dona de casa que eu sou, a gente liga a TV e fica vendo sempre as mesmas coisas. A gente fica tão injuriado que às vezes o que a gente faz é desligar a TV. E desligar a TV ou deixar de ouvir as notícias não vai mudar o que está acontecendo. Ao contrário. Agora é hora da gente prestar bem atenção, pegar um caderninho e anotar. Quem são as pessoas que estão aparecendo aí? Né? Quem são as pessoas que estão sendo delatadas? Vai colocando, porque nossa memória é muito fraca. Isso é o grande medo, né? Votar nesse pessoal que vem novamente. Então vamos anotando e vamos cada um se colocando, sabe? O povo organizado, as organizações civis, elas é que são capazes de fazer uma mudança. Então vamos anotando o nome dessas pessoas. Foi julgado, foi condenado, tem prova. Então vamos tomar uma atitude. A gente esquece, então vamos esquecer mais. Vamos anotar, tá? Vamos anotar para que serve a internet, para que serve o nosso computador, para que serve o nosso celular. Não é só ficar mandando mensagem, zoando com as pessoas, não. É hora da gente pegar aquele bloquinho de nota e registrar lá. Sabe? Essas pessoas jamais devem ser votadas. E a gente fazer campanha contra bandido. Claro. Chega de bandido. Chega de bandidagem. Chega de bandidagem, porque a gente vive lutando aí para quem for bandido tá preso. Né? Quando assaltam a nossa carteira aí na rua, a gente sai gritando. Agora, assaltaram o nosso país. Nós estamos pagando preço. Aliás, querem, né? Na verdade, que a população pague até com, né? A reforma da Previdência. A senhora é contra ou é a favor? Eu sou contra. A senhora é contra. Você, Fabiano? Contra ou a favor da reforma da Previdência? Eu sempre falo que eu sou a favor de uma reforma, mas não nos moldes que está sendo feito. Teria que ter algumas mudanças no texto. Eu acho que a gente precisa, assim como outras reformas, só que não dessa maneira, que a impressão que dá que ela está sendo uma reforma a toque de caixa,
porque o presidente deve ter um mandato curto. Ele não tem mais poder para levar essas reformas adiante, A né? impressão é que ele quis ser registrado como um presidente reformista, porque ele já não tinha muito mais como entrar na história. Então a impressão que deu é que ele queria entrar como um presidente reformista. Só que, no entanto, eu acho que é uma reforma que mexe diretamente com a vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam do benefício. Tanto a trabalhista quanto a da Sim. Previdência também. Então tem que ser muito conversado isso tem que ter um diálogo amplo, é uma reforma que tem que ser pensada, discutida, analisada, para poder fazer de uma maneira que realmente seja eficiente, só que extremamente justa com as pessoas. Extremamente igual, justa. né? E que todos sejam responsáveis. Exato. Não tem que penalizar alguém, tem que saber e todo mundo contribuir para essa mudança. Porque o que a gente percebe parece que só o trabalhador está sendo, está pagando a sua cota e o resto, né? E quantas pessoas devem para a Previdência? Por que não se cobra? Quantas empresas, né? Quantas empresas, quantos municípios, muitas prefeituras, né? Então, assim, porque só o povo é que tem que pagar. Não é verdade? Eu fico muito preocupado com isso. Acho que, às vezes, eu queria voltar no assunto que às vezes as pessoas, elas, agora com tudo que está acontecendo, falou que é político, aí todo mundo fala mal, né? Nossa, generaliza falou que é político, mesmo. generaliza. Eu acho que quanto mais a gente generalizar, mais vai ficar ruim. Porque a gente precisa de gente séria na política. Mas nós temos gente séria lá também. Existe gente, existe sim. Igual existe gente honesta, né? Na imprensa, existe gente desonesta. Claro, claro. Existem bons profissionais na educação, existem profissionais que não são bons na educação. Realmente. Né? Então, o que a gente precisa é separar o joio do trigo. Por isso que eu falei, vamos anotar, vamos ficar atento, vamos acompanhar. Nós temos aqui nossa Câmara de Vereadores, vamos acompanhar as sessões, né? Vamos ver o que está acontecendo. Às vezes a gente quer uma mudança lá em cima, as mudanças começam dentro da casa da gente. É óbvio. Depois na nossa rua, no nosso bairro, aí no nosso município. A partir daí, a gente começa a mudar. Ano que vem, que nosso tempo está chegando ao final, eu vou tentar adiantar um pouquinho aqui alguns temas que eu quero abordar com vocês ainda. Eleições ano que vem. Né? A rede provavelmente, né, terá a Marina como candidata. Provavelmente, acredito eu. Né? É uma candidata que vem forte para o ano que vem? Para ser bem sincero com vocês, nós aqui da rede Poços de Caldas, nós ainda não estamos discutindo essas questões, sabe? Nós aqui em Poços, principalmente, nós somos um partido que começou agora, né? Estamos nos firmando enquanto partido. Então, estamos analisando todo o cenário, né? Mas assim, não temos nada decidido, nada definido. Estamos em discussão, estamos, como todo o país, paralisados nesse momento, né? Sim. Vamos ver o que acontece. Aliás, a Marina apareceu pouco nos últimos tempos, né? A Marina se pronunciou pouco aí nos últimos acontecimentos. Professor Fabiano, PSDB. Quem seria o candidato do PSDB para o próximo ano? Não tem nomes ainda. Aliás, né, fala-se no Alckmin, fala-se no Serra, fala-se até mesmo, né, no João Dória. O FHC já falou que ele não tem mais idade para isso, enfim. Eu acho que realmente... O Aécio está fora, né? Ainda é muito cedo ainda, porque as coisas estão acontecendo numa velocidade muito rápida. Então, acho que qualquer especulação agora, qualquer tentativa, seria realmente especulação de um nome. Eu acho que isso aí esse cenário vai ser montado de uma forma mais consistente, de uma forma que realmente consiga ser conduzida aí mais para frente, a partir do ano que vem. Então, ainda acompanhando o que a professora falou, acho que realmente, inclusive, o que vai ser considerado aí é o que o povo está achando de tudo isso que está acontecendo. Porque eu acho que os partidos precisam ouvir, sim, as vozes que estão vindo da rua para poder lançar candidatos que estejam aí alinhados com o que a população está querendo. Porque qualquer partido hoje que tentar enfiar goela abaixo da população, esse perfil que a gente já viu aí que não dá certo, ele vai já entrar com uma derrota garantida. Porque as pessoas não querem mais isso.
Então, eu acho que vai ser, assim como já foi nas eleições municipais, vai ser um momento de realmente ter muito cuidado para escolher nomes que realmente estejam alinhados, estejam capazes de conduzir a nossa sociedade para o caminho que ela precisa nesse momento, que é um momento realmente diferente da nossa história. É um momento que daqui a muitos anos isso realmente vai ser relatado aí nos livros, né? Claro. Que nós estamos vivendo realmente um momento histórico, tá? É fervoroso. Literalmente pegando fogo, né? Realmente. Então, Muito difícil. muito difícil. Rapidamente, Poços de Caldas, prefeito, PSDB, vice-prefeito, Rede. São partidos, né, pelo menos a nível de Brasil, pensam um pouco diferente. Como que é unir esse trabalho em prol do município? O que vocês têm acompanhado aí, né, da fala do Flávio Faria como vice-prefeito, né, e o professor Fabiano com o Sérgio prefeito? Já faz alguns anos na minha vida que eu tenho pensado que hoje a gente tem que analisar pessoas, não partidos. Não partidos. Sensacional. Já faz muito tempo que eu milito não na política, mas nunca fui presidente de partido, mas eu sempre estive envolvida em algum partido, sempre eu gosto da política, eu acho política algo muito bonito, né? Mas eu tenho trabalhado com o Sérgio também e vejo assim no Sérgio uma pessoa íntegra, que eu acho que é o que nós estávamos buscando, uma pessoa honesta, sabe, uma pessoa que deseja o melhor para a cidade. Então é isso que eu acho que é o importante de uma pessoa. O Flávio, uma pessoa que eu acompanho desde a época que ele era aluno do Polivalente. Eu era secretária da escola na época que ele era aluno. E desde menino ele é uma pessoa envolvida com as questões sociais. Então, assim, eu estou na rede porque conhecendo o estatuto da rede, vi que tinha muito a ver com aquilo que eu acredito. Estou na rede também acompanhando o professor Flávio, que é uma pessoa que eu admiro. E tenho trabalhado com o Sérgio, com a equipe do PSDB, e tenho visto assim, coisas muito boas. Acho que a gente, às vezes, precisa tirar os preconceitos. Eu falo disso com bastante conhecimento dessa causa, sabe? Bem. A gente precisa parar de julgar as pessoas pelo que elas aparentam, pelo que a gente ouviu dizer, e passar a conhecer. Porque a gente só ama, só gosta daquilo que a gente conhece. Então, eu acho que preciso, antes de julgar qualquer pessoa pelo livro, pela capa, é conhecer a pessoa. Então, assim, o que eu tenho vivido, o que eu tenho convivido, não só com o Sérgio, mas com toda a equipe, né, com o Celso Donato e outros, só me mostra isso, que nós fizemos a escolha certa. Muito Escolhemos bem. a pessoa. 30 segundos, professor Fabiano. Na verdade, eu acho que a professora Nancy já mostrou qual é o cenário que nós temos aqui em Poços. É um cenário realmente de muita harmonia entre esses dois grupos. Na época da eleição, quando foi feita essa junção dos dois partidos, eu participei das conversas. Na hora que pegamos aí os planos de governo, se pensarmos aí em 100 pontos, tinham 3 que nem eram divergentes, só estavam ali para ser discutidos, e do resto era tudo igual, porque são pessoas realmente que estavam empenhadas em trazer o melhor para a nossa cidade e com um caminho muito parecido. Por isso que deu certo, porque a gente já está vendo os resultados que tem vindo para a nossa cidade. Muito bem, nosso convidado, presidente do PSDB, Fabiano Costa Teixeira, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A nossa convidada também, Nancy de Moraes, porta-voz da rede, muito obrigado pela presença. Prazer estar com vocês. Uma honra recebê-los aqui. Muito obrigado, Chico Azor, Pedro Cioff, a equipe toda. Vambora, hein? Hoje tem plantão, estarei lá no Filadélfia, ao vivo, às 7h40 da noite, ouvindo a população. Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.